dar início a esta pesquisa foi iniciado pelo seguinte fato. Quando eu era criança e eu iniciei no primeiro ano, a minha professora, ela se atentou à minha particularidade, à minha individualidade. Por quê? Porque todos os meus colegas, naquele momento em que eles estavam ingressando no primeiro ano do ensino fundamental, eles tinham vindo do pré-escolar, então eles já sabiam ler e eles já sabiam escrever. E eu não, como eu venho de uma família humilde, eu não tive essa possibilidade, né, de poder estudar em uma escola de pré-escolar. Então, quando eu entrei do primeiro ano, eu não sabia ler e não sabia escrever. E a professora foi com cada aluno e perguntou, né, se eles tinham passado pelo pré-escolar, e ela veio até mim, sentou do meu lado e me perguntou se eu tinha passado pelo pré-escolar e perguntou se eu sabia ler e escrever, e eu falei que não. Então ela se atentou à minha particularidade e ela simplesmente desenvolveu um trabalho diferenciado comigo, porque ela percebeu que eu não estava conseguindo acompanhar o resto da turma. Ela sentava do meu lado, segurava na minha mão e fazia eu escrever com lápis, para me ensinar a escrever o meu nome. Ela iniciou me ensinando, né, a escrever o meu nome. Então, continuando, nós queríamos, né, ter uma referência do que falar, do que pesquisar em nosso TCC. Então, nós tivemos essa ideia da gente falar da individualidade do educando. No período que eu tive essa ideia, ou que nós tivemos essa ideia, foi antes da pandemia. Só que com a pandemia, a nossa ideia não iria dar para ser concretizada pelo fato de a gente ter que fazer uma pesquisa de campo, diretamente nas escolas, observando essa questão dos professores estarem se atentando para a individualidade da criança, mas nós teríamos que estar em sala de aula, sendo que com a pandemia, né, as escolas estavam todas em aulas online. Então, o que nós pensamos? Nós podemos transferir essa nossa ideia com relação ao período pandêmico. Será se as crianças que passaram por esse período pandêmico, presas em casa, estudando online, tiveram a sua individualidade dada a devida importância? Será se uma criança que não tem internet em casa, que não tem condições de pagar a sua internet, ela teria condições de assistir às aulas online? E outra, será se aquela criança que recebia as apostilas, como algumas instituições utilizaram essa forma de ensinar a criança durante esse período pandêmico, elas utilizaram apostilas, entregando apostilas para aquelas crianças, e será se essa criança saberia entender aquele assunto e resolver? Aí vocês talvez me perguntem, mas e os pais? E se o pai for analfabeto? Então, era essa a nossa preocupação. A gente queria demonstrar através da nossa pesquisa que há essa necessidade da gente se atentar à individualidade do aluno, às suas particularidades, para que a gente possa realmente efetivar o processo ensino-aprendizagem. Bem, eu vou falar sobre a metodologia usada no projeto. A pesquisa ela fundamentou-se em revisão literária. Como foi um projeto elaborado na época pandêmico, ela focou mais na revisão literária. Os dados retirados foram de fontes fidedignas, exemplo como o CNPq e outros, utilizando os descritores, educação remota, período pandêmico, individualização do conhecimento, publicados em linguagem nacional e internacional dos últimos 6 anos, entre 2015 e 2021. Dando continuidade, eu vou falar sobre os resultados do nosso trabalho. Essa pesquisa ela foi estruturada com a contribuição de 40 documentos, entre artigos, documentos oficiais do Ministério da Educação, Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde, cujo objetivo e temática abordavam a individualidade do educando, a situação da Covid-19 no Brasil, o impacto do coronavírus na vida dos escolares,
as didáticas abordadas sobre o ensino-aprendizado aos alunos nos anos iniciais e que referenciavam a apreensão do conhecimento. Quando se fala em inclusão escolar, individualização do aluno, estamos falando de um processo que não se limita às dimensões físicas, envolvendo também níveis emocionais, sociais e instrucionais. Também estamos falando do intelecto desse aluno. Ao mencionar a inclusão escolar ou individualização do aluno, o foco não são as deficiências do indivíduo, mas na falha da escola em proporcionar condições adaptativas às necessidades deles, segundo a FIBRA 2018. Dessa maneira, a inclusão e individualização educacional tem por finalidade garantir a valorização da diversidade e ações para que todos os alunos, independente de suas capacidades, sejam educados juntos e alcancem seus potenciais. Tal concepção trouxe aspectos reflexivos sobre os métodos educacionais aplicados nas escolas, pois, além da preocupação em incluir alunos com deficiências, também se preocupa em garantir o direito à educação formal para todo e qualquer aluno, segundo Costa, 2021. Boa noite a todos. Sou acadêmica do curso de Licenciatura do Campo IFAPD. Sou Aureliana Patrícia de Mato da Costa. Ele dá continuidade do trabalho da Nelise e da Sara Tanita. O estudo que buscou na base científica dados que enfatizam a necessidade da individualização do ensino-aprendizado do aluno, os resultados encontram-se demonstraram que muitos fazem referência à individualização do aluno com deficiência intelectual e especificidade física. Apenas um quantitativo mínimo fazia referência à individualização de aluno com deficiência no aprendizado, sem diagnóstico referência, o que nos mostra a necessidade de mais estudo a ser produzido com essa temática. No que diz respeito à individualização dos alunados em período pandêmico, nas aulas remotas, emergencial, nenhum estudo enfatizou essa necessidade. Entretanto, esse estudo reafirma a importância desse olhar humanizador por parte do docente para esse aluno. Entende-se que não é fácil, não está sendo fácil essa abordagem de estudo remoto, nem para o corpo docente, tampouco para os alunos e familiares. Não estamos acostumados com essa tal situação, sabendo que toda mudança brusca traz consigo algum grau de dificuldade e adaptação nesse sentido. O estudo sugeriu que a escola interage com a família, enfatizando que podemos contar com a escola não apenas para informação vazia, mas também para essa dificuldade com seus filhos. Aluno disponibilizará horário para que os alunos com dificuldade em assimilar os conteúdos que está sendo abordado repasse através de apostila, slide, para que essa diligência passa para ser sanada com especialidade ou via web ou presencial na sua própria escola.